nada. Moderna? A Semana de Arte Moderna, não vou parar para falar muito, porque vocês já estão sabendo mais até do que eu. Sem brincadeira. Tá bom. Sem brincadeira, sem brincadeira. Então, por exemplo, da Semana de Arte Moderna, eu posso pedir uma questão que envolva até as pesquisas que vocês fizeram. Eu só sei 2 pessoas que participaram. Ah, ótimo. Não, 2 não, porque a Tarsila de Amaral não tava, ela tava na faculdade dela. Sônia Malfatti. Correto, Léo. Exato. Não foi todo o grupo dos 5 que participou, né? Teve Não. 2 grupos de 5. Um que era o grupo de 5 realmente e o outro que era o grupo de futuristas. Dá pelo menos só pra... Falar que era o grupo futuristas. É a diferenciar um do outro. Gente, estão sabendo mais da Semana de Arte Moderna que eu. Verdade. Professor, é porque naquela época... A Malfatti estava nos 2. É porque a Tarsila me chamou pra ir, ela mandou uma carta pra mim, né? Porque eu falei, não, Tarsila, não vai dar não, eu tenho um plano aqui já. Aí ela, putz, entendeu? Tá bem. Entendi. Os capítulos 10 e 11 falam de fascismo, os dois. A diferença... Não, a diferença são os países que cada um apoia. Já começando que eu, com certeza, eu vou perguntar alguma coisa sobre o que é fascismo. Tá. Eu acho isso aqui mais importante, eu pessoalmente, eu acho mais importante saber o que é fascismo do que saber como foi em cada país. Tá? Fascismo é um posicionamento político ou simplesmente um jeito de falar regime ditatorial? Então, tipo, você vai perguntar como foi os governos fascistas na Itália e em Portugal. Posso perguntar, mas o Gabriel tá certo. Fascismo é muito posicionamento político, fortemente, é um posicionamento ideológico político, que, claro, gerou alguns governos, mas também muita gente, assim, em muitos lugares não chegou a gerar um governo fascista. Entendeu? Tá, então, vou formular minha pergunta. Então, você vai perguntar com esse tipo de governo o que aconteceu na Itália e em Portugal. Pode ser. Ou então, também, pegando as características. Quais são as características dessa ideologia política? O que define? O que tem no fascismo? Totalitarismo. Morte. Militarismo, se eu não me engano. Isso. Antes de continuar, tem uma diferença importante entre totalitarismo e autoritarismo. Qual é a diferença? O autoritarismo conduz o povo à indiferença, à submissão passiva e à despolitização, enquanto o totalitarismo busca mobilizar a sociedade, moldando e impondo um comportamento submisso mais ativo e militante. Perfeito. Ou seja, os dois envolvem alguém mandando. Os dois envolvem o governo mandando, cala a boca, é isso aí. Qual a diferença? No autoritarismo, eu não quero a população participando, eu quero a população quieta na dela. O totalitarismo, não. A população vai participar, ela precisa participar para me apoiar, etc, etc. Tipo assim, você pode participar, mas só se for pra mim. Isso, exatamente. Não participe contra mim, aí você morre. Mas participe nos comícios que eu faço, faça o sinal lá me apoiando, etc, etc. A diferença está justamente no como eu envolvo a população ou não. Autoritarismo, não tem envolvimento da população. Totalitarismo, população está envolvida. A meu favor. Ok. Ok? Então, o fascismo é um regime totalitário, ele não é autoritário. Professor, pra mim você tá travando muito. Você pode repetir de novo, por favor? Isso aí, Léo. Ele tá travando muito, professor. Aí não dá pra entender quase nada.
Fascismo ele envolve totalitarismo, não autoritarismo. A diferença entre eles é que no autoritarismo eu não quero população participando. A população fica quieta na dela. O totalitarismo, a população participa. Eu mobilizo a população a meu favor, para me apoiar. Ficou claro? Deu para entender? Eu entendi isso. Eu tô Sim, começando, já estou escrevendo aqui. Tranquilo. Então, o fascismo ele é totalitário. Ele não é meramente autoritário. Então, o totalitarismo ele apoiava automaticamente o governo? Repete, desculpa. O totalitarismo, talismo, sei lá, ele apoiava automaticamente o governo? Automaticamente fica meio forte, mas a população apoia o governo. Tá. Ô, professor, E o autoritarismo que não quer que a população se envolva na política. Isso. Tá. professor, mas você falou que no totalitarismo eles aceitam a participação da população, mas eles meio que controlam um pouco eles. Sim. O totalitarismo ele faz com que a população se envolva na política para apoiar o governo, para apoiar quem está no poder. Ponto. Eles não Professor, querem contra se envolvam. se tipo assim, numa prova tivesse falando para diferenciar, como eu poderia definir totalitarismo? Boa pergunta. Eu acho que poderia dizer que um regime totalitário ele envolve. Não poderia falar que um nega a participação da população e outro não? Não, sim, mas tem que lembrar que os dois envolvem. Um é mais passivo, o outro é mais ativo com a participação dos militares, a submissão. População geral. Mas tem que lembrar que os dois envolvem a questão de que o governo central está mandando. O governo manda, acabou. Os dois têm isso. Então, isso tem que entrar na resposta, entende? O governo central manda nos dois. Isso, exatamente. Professor, tá com barulho Então, aqui, mas releva. Deixa eu fazer uma pergunta. passa. O que seria o ultranacionalismo? Isso que eu ia perguntar. Nacionalismo extremo. Exatamente. Calma aqui, fala de novo. Qual foi a pergunta, Juliana? O Que é o ultranacionalismo? nacionalismo? O que é nacionalismo? Nacionalismo é tipo um extremo amor e patriotismo pela sua pátria. Eu nunca consegui falar sobre isso. Tem nações Parece que é que uma odeiam coisa até a outra abstrata. pátria, né? Em termos gerais. Nacionalismo, em termos gerais, Por assim dizer, é a sensação de superioridade da sua pátria entre as outras. aí você está indo para o ultra. Calma. O nacionalismo, em termos gerais, é basicamente você sentir orgulho, você amar sua nação, sua pátria. Você valorizar. Isso é nacionalismo. Quando você vai para o ultranacionalismo, aí você tem essa coisa de mais forte, você começa a ir para isso, de achar que a sua é melhor que os demais. Porque o nacionalismo ele pode ser leve. Não precisa ser uma coisa, como posso dizer, doida de pedra. Então é quando você acha superior ao outro, né? Isso. E o que rola também no ultranacionalismo? A questão do minha nação, minha pátria, meu país, se torna praticamente vou falar isso, vocês vão de vocês. Se torna uma coisa quase como religiosa dentro do fascismo. Então, vamos pegar aqui o exemplo da Itália. Já abordando a Itália.
Apesar disso funcionar para todos os países que tiveram um fascismo. No ultranacionalismo, pegando isso, o que vão fazer? Eles vão alimentar muito um orgulho nacional. Vai ser alimentado, que as pessoas sintam orgulho de serem italianos ao ponto de morrerem pelo país. Vão alimentar esse discurso de que somos melhores que os outros porque somos italianos. Vão moldar, a palavra é essa, vão moldar a história para que ela, de alguma forma, valorize o ser italiano. Então, por exemplo, estou falando aqui da Itália. O que a Itália vai ligar muito a si mesma? O fascismo italiano vai falar muito da Roma Antiga. Vai falar muito do Império Romano. Muito mesmo. Por quê? Eles vão falar, somos herdeiros do Império Romano. Então, somos especiais. Merecemos... Professor, então é tipo assim, amo muito meu país e aí eu vou falar como se ele fosse um deus. É isso? Você pode falar isso. Eu coloquei que vai ter uma questão de orgulho pelo país e uma ideia de superioridade. Sim. Então, eles pegam algo que, tipo, beneficiou eles para usar, para se Também sentir está certo. superior aos outros. Eles estão certos. Isso é propaganda, né? Quase isso. Propaganda, exatamente. A questão da propaganda também está envolvendo. A propaganda faz parte disso tudo, tá? Faz parte. Na propaganda aqui, pensem vocês em filmes que eram feitos, músicas, peças de teatro, comícios, desfiles, mas também até escola. A Alemanha faz muito isso, e às vezes algum filme mostra. Se não me engano, tem. Não sei se vocês já viram no filme, também no livro, O Menino do Pijama Listrado. Eu vi. Eu já. Tem uma cena que um professor vai ensinar a história para o menino e para a irmã mais velha. Sim. E ali você vê que o regime fascista na Alemanha, ou nazista, ele alterou o livro de história, alterou mesmo, para que na aula de história fosse uma propaganda das ideias do governo. Fazendo pro filho, passando que eles são bonzinhos. O miserável é um gênio. E que o judeu é do mal, Isso que é genial. vai morrer, blá, 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 blá. Então, Quando o cara é do mal, ele é inteligente, tá vendo? então isso também está na propaganda. Até a sala de aula vira um lugar de propaganda para o governo. Meu Deus. Parece promissor. Eis que o cara tem 1000 de QI e não sabe utilizá-lo pro bem. A criança vai jogar Fortnite e fica xingando os outros sendo nazista por causa disso. Isso aqui foi? Peguei, professor. Eu acho que foi até demais. Pois é. O Gabriel tinha falado de militarismo. Também é importante. Militarismo é importante, porque se você quer manter uma ditadura, é importante ter gente pra matar os outros. Bem lembrado, Gabriel. A ideia de militarismo envolve militar. Então, quando a gente fala de militarismo, pensa... Tem algum, né, gente? Estão abrindo um pacote de biscoito. Estão É o fazendo quê? SMR de abrir pacote de biscoito. Não, nossa, é minha. Professor, esse militarismo, Aham. envolve disciplina? Envolve disciplina. Pensem na disciplina militar, na organização militar e na hierarquia. Um militar de qualquer país deve obedecer à hierarquia e disciplina. Senão ele é punido na estrutura militar. Beleza. Quando o fascismo pega militarismo, ele pega tudo isso e joga para o país inteiro. Então, o que você tem no regime fascista?
a disciplina, o respeito à hierarquia, até símbolos militares, uniforme militar, é adotado e jogado na população. Por exemplo, na Espanha fascista, na Espanha do General Franco, depois da Guerra Civil, nos desfiles, na vida geral, até as crianças de 8, 9, 10 anos de idade tinham que usar uniforme militar e fazer toda uma parada de disciplina militar por causa do militarismo. Cacete. Mas só explica um pouquinho de novo. Oi? Explica de novo, por favor. Militarismo ou Espanha? Militarismo. Militarismo é toda a disciplina militar, hierarquia militar, o respeito às regras militares bem rígidas é jogado e absorvido pela população. Ou seja, a população, no geral, ela tem que começar a fazer isso, e ela aceita fazer isso, se comportar como se fosse um grande exército. Daí que Mas quem é a população? População. Daí que vai usar uniforme militar, vão fazer ao máximo a disciplina militar também, respeitar os superiores, ponto, nem discute, e também quem desobedecer vai ser castigado, vai ter alguma represália. E geralmente é alguma coisa que é pra sempre, meu irmão. Pois é. Coisa daorinha. Pois é. Do militarismo, na verdade, a gente já tira até a questão do uso da violência. Pessoal, eu tava escrevendo aqui, aí tu tinha falado toda a disciplina militar, aí eu não tinha o resto. E essa disciplina militar, o respeito à hierarquia, sabe? Nas regras fixas. No militar, dentro da estrutura militar, você não pode desobedecer teu superior. O que gera até debates. Eu tive um aluno de francês que ele é aposentado da Marinha. E a gente estava conversando sobre isso. Que você sendo um soldado e você vendo que a operação que o teu superior está mandando fazerem vai dar ruim, você... Eu não lembro o que ele estava falando, mas no Código Militar Brasileiro, você não pode virar para o teu superior e falar, vai dar ruim. Porque Você só tem que fazer o que ele mandar. Oi? Você só tem que fazer o que ele mandar. Porque naquela Professor. escala, ele é o que tem mais poder. Isso. Professor, Ligado para a população. Fala. o cara Benito Mussolini é importante? Sim, vou chegar nele. Ele é bem Sim. importante. Muito importante. Ele é só um dos protagonistas da Segunda É Guerra um cara Mundial. bacana, é um cara bacana da história. Do militarismo, a gente tira o uso da violência. Por quê? Violência mesmo se torna uma coisa disseminada. Se torna uma coisa que a população ela não só se acostuma, mas ela passa a fazer também. Graças ao militarismo. E o governo não pensa duas vezes em usar violência contra a população. Então, imagina, um governo fascista qualquer. Alguém vai e critica. Vou criticar o governo, não gostei. A pessoa vai apanhar, no mínimo. Se der sorte, ela só apanha. Se der sorte, só ela apanha. Deu muita sorte. Só ela apanha. Se tiver sorte moderada, ela morre. O que era comum acontecer? Normalmente, acontecia bastante, né? Essa pessoa ia presa. Às vezes, a família dela também ia presa. Na Alemanha, esteve muito. Ia para um campo de concentração para fazer trabalhos forçados, com uma chance de morrer muito grande, com a chance de ter dali muito pequena.
Então, esse uso da violência, a gente fala que a violência se torna ferramenta política. Entenderam isso? É uma extensão pro governo. É o quê? É uma extensão pro programa governo. Mas também no próprio governo. É por isso que regimes fascistas, eles, todos ou quase todos, criaram forças policiais, seja lá quais forem, para controlar a população e reprimir a população. Para que eu quero reprimir a população? Para que a população me apoie, para que a população se adeque ao que eu quero, se adeque às minhas regras, às minhas leis. Mesmo não gostando. Tem que gostar. Você não tem opção. Coreia do Norte Então, muda regime. Gostar ou não eles Professor, gostar. Coreia do Norte é eles podem- fascista? Aí a gente entra num debate de outros lugares serem fascistas ou não. Vou entrar muito nisso, a gente fica assim, meu Deus, tá acabando tanto tempo. Vou entrar muito Beleza. nisso, a gente vai longe. Mas hoje em dia mesmo, está muito atual um debate dentro das ciências políticas, dentro da filosofia política, dentro da sociologia política em geral, sobre países de hoje estarem usando, mais ou menos, elementos do fascismo. Porque a Coreia do Norte usa vários deles, né? Aí Sim. eu fiquei em dúvida. Coreia do Norte é um lugar mó da hora. Eles juntam os dois, comunismo com fascismo e juntam e fazem aquilo lá que eu não Você sei falou o que que é é. correto. Você falou que é correto. Assim, em termos de espectro político, o fascismo é colocado na extrema-direita, no geral. Assim, ele como um todo, colocado na extrema-direita. O que não impede que elementos do fascismo pipoquem aqui e ali. Tem pesquisadores, por exemplo, na verdade estão abordando isso muito, no atual Estados Unidos. Porque o governo Trump atual ele adotou, seja de forma consciente ou não, alguns elementos fascistas. Qual é, Trump? Ou não, Caraca. entendeu? Então não vai só para quem é socialista, é geral, está muito comum no mundo hoje. Países no mundo todo estão uns mais, outros menos, só que adotando características fascistas. Tem muita gente falando até de neofascismo. Ah, tá. Eu até achei um livro outro dia sobre isso. Neofascismo. Seria um É fascismo. o quê? Fascismo brilhante? Neon. Nossa, Fascismo cara. brilhante, novo fascismo. Isso é É um. que nem Antônio, neonazismo. morre, Antônio. Isso aqui tá virando um campo de estudo. Neofascismo. Caraca. Gente, está muito em voga, está muito atual mesmo. Não deixa abordando isso. E onde tem se visto isso? Nos Estados Unidos, bastante. Coreia do Norte, China, Rússia, Polônia, Hungria. Polônia? Hong Kong um pouco. Japão eu vi um pouquinho, mas Japão não saiu. Japão não. Já vi falando um pouco sobre Inglaterra. Até na Inglaterra? Inglaterra. Já com todo mundo também vou aderir. Brasil bastante, não é de hoje. Isso eu sabia já. Bolívia. Chile não. Chile no momento não. Argentina não. Tem mais um. Nossa, o Brasil. Cuba, Venezuela, alguma coisa assim? Venezuela. Não, Venezuela é só inflação mesmo. Cuba. Acho que Cuba não, né? Cuba não chega não. Cuba não chega a ter não. Pelo menos eu não tenho visto. Uhum. Alguns países da África também, Libéria. Pô, na África deve ter um monte. Libéria, tá? Ou seja, tá na moda. Tem muitos. É a moda que tá ressurgindo. Exatamente. O que é preocupante pra caramba. Muito. Faltou algum elemento? Deixa eu ver aqui. Eu acho que já falei de todos os elementos. Falei de todos. Se eu não falei de algum, tá dentro de algum deles.
Professor, Nacionalismo, propaganda, militarismo, intolerância. Oi? mas em si, assim, que você vai fazer as perguntas assim na prova, na avaliação, quer dizer. Olha, sobre o conceito de fascismo, eu acho muito importante. A gente poder... O que é fascismo? O que é fascismo, características. Como eu falei, como está muito atual o negócio, eu considero muito importante. Muito importante mesmo. Então, esperem alguma questão ou algumas questões sobre isso aqui. Beleza. Real. Porque é muito atual, cara. Tá muito atual. Não tem como ignorar. Paralelo. Professor, Oi. tipo, característica do fascismo, que seria tudo que você falou aí? Totalitarismo, O uso da violência. da violência, propaganda muito forte, militarismo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Isso. Coisa Mas paralelo boa. disso, é bom a gente também pegar, só rapidinho, os países que tiveram regime fascista. Os principais, a duplinha dinâmica. Você pode saber. Itália e Alemanha. Para Itália e Alemanha, tenho que saber os nomes dos bonitos? Tenho. Não tem como ignorar. Hitler e Mussolini? Exatamente. Itália com Benito Mussolini. Benitini. Itália com Mussolini. Alemanha com Hitler. Rodolfo. Isso daí também vai cair? Ah, com certeza. Com certeza. Ah, coisa ruim. Tá? A gente também viu Portugal e Espanha. São menos importantes. Desculpa, gente, mas é menos importante. É, Eles ficaram neutros na guerra, ninguém lembra deles. ninguém lembra deles. Não são importantes, Nossa, são rejeitados. Antônio Salazar e Espanha com o General Franco. A gente percebe que a Europa era muito legal. Continua sendo. A Europa é um parque de diversões. Lembrando, dos quatro, quais são os mais importantes? Itália e Alemanha. Até porque... Principalmente a Alemanha. A Itália não fez tanta coisa importante ali. Só criou fascismo mesmo. O Mussolini traiu o Hitler? Ou tinha outra pessoa no poder na época? O pessoal tomou o poder e cortou a cabeça do Mussolini. Foi isso que aconteceu. Itália e Alemanha são os mais importantes, Literalmente. porque são quem acabam trazendo, entre aspas, a Segunda Guerra. Portugal e Espanha a gente fala bem menos. A Espanha, na verdade, é melhor a gente lembrar que o General Franco, que é o cara do fascismo na Espanha, chega ao poder com uma guerra civil. Para quem não sabe, guerra civil é um conceito que a gente fala para quando um país está com guerra interna. Não é o país contra país. Guerra civil é que dentro do mesmo país você tem o lado A e o lado B lutando. Mas são pessoas do mesmo país. Isso é uma guerra Que civil. nem a crise da Rússia? Nem a... Guerra Civil Russa. Não foi. Tinha mais um bolchevique, menchevique. É tipo isso. A Rússia teve guerra É civil. tipo como se você pegasse uns bolsominion e uns esquerdistas e desse um fuzil na mão de cada um. Imagina que uma guerra... Seria uma batalha muito boa. Seria uma guerra muito boa essa Eu pagaria na pra ver, verdade. isso é da hora. Imagina uma guerra no Brasil. São Paulo versus Rio de Janeiro. Isso seria uma guerra civil. Provavelmente, professor, o Rio de Janeiro ia ganhar. Tem uns Provável bandidos do não, nosso lado. certeza. Não é nem por causa do bandido, porque São Paulo é muito Eu fraco. aposto em São Paulo, porque lá tem maior potência. É Ih, verdade. São Paulo é Rio de fraco, Janeiro, porque eu não rapaz. gosto de paulista. Isso É, aí, também- Gabriel. Também São Paulo tem mais, como fala? Mais assassinos. Putz, São Cala a Paulo boca, come Léo, cachorro ninguém quer saber quente de São com purê Paulo. de batata. Porca, Não né? merece respeito. Ninguém gosta Nossa. de São Paulo, só paulista.
Desculpa se tem algum pai. Deixa o paulista professor me falar, ouvindo. Gabriel. Voltando. E olha lá, o cara. O professor tá falando, mas também não posso. Dos mais importantes, é bom a gente ter uma noção, pelo menos um pouco, como foi. Primeiro, qual é o pioneiro? Onde começa a brincadeira do fascismo? Itália. Itália. O próprio nome fascismo vem da Itália. Como? O Benito Mussolini cria um partido com o nome Professor, fácil del combatimento. Oi. eu vou sair aqui porque minha internet, a live tá caindo toda hora. Tá dando limitada a internet. Meu Deus. Tá bom, tudo bem. Depois eu assisto o vídeo, tá? Beleza. Tá acabando também a aula. Tá acabando, né? Vou aqui rapidamente. Começa na Itália. O próprio nome fascismo vem do partido que o Mussolini cria. Então, começa com assim, data de nascimento, local de nascimento, Itália. O que teve de importante? Benito Mussolini foi o primeiro governante fascista, o primeiro ditador fascista que teve. O Hitler vem depois, vem uns 8 anos depois. O Mussolini foi o primeiro do rolê. O que é importante saber sobre a Itália? Primeiro, a marcha sobre Roma. A marcha sobre Roma, que foi quando os apoiadores do Mussolini, que eram muitos na Itália, Mussolini estava muito popular, eles ocupam a capital romana, pensem em centenas e milhares de pessoas, é muita gente. E o que eles fazem? Essa mobilização deles faz com que Mussolini se torne primeiro-ministro da Itália. Professor, primeiro-ministro é tipo o presidente num país que é governado por um. Quer dizer, num país que tem rei, né? Isso, na verdade, a Itália continuou tendo rei nesse tempo. É tipo a Inglaterra, né? Mussolini foi. Inglaterra não, Reino Unido. Reino Unido tem rei, Espanha tem rei até hoje. Tá lá desde 1950 alguma coisa. Isso mesmo. Então, o que é importante na casa da Itália, a marcha sobre Roma. Você estava fazendo logo depois o Mussolini ter o título de Duce. O que quer dizer Duce? Que foi o título do Mussolini. O Duce, ele é o guia, comandante, a palavra que significa isso. Ou seja, ele se torna o guia da nação italiana, o guia do povo italiano, com todos aqueles elementos que nós vimos. Já na Alemanha, é importante lembrar algumas coisas. Primeiro, o Hitler, bem no início da década de 20, eles tentam um golpe de Estado, que não dá certo. Eles tentam tomar o poder e não conseguem. Mas, na prisão, Hitler escreve um livrinho chamado Minha Luta, em que ele apresenta suas ideias. Tu falou que em alguns lugares não pode entrar nesse livro. Tu não falou também que em alguns lugares não pode entrar esse livro? Ele é proibido em muitos lugares, é proibido no Brasil. Porque é um livro que ele resume as ideias nazistas. Eu tenho curiosidade para ler esse livro. E esse livro, ele acaba aumentando a popularidade do Hitler quando ele sai da prisão. Se torna muito lido na Alemanha. O que é muito importante que faz o partido nazista do Hitler crescer na Alemanha? A crise de 29. A crise econômica nos Estados Unidos possibilitou que os nazistas
ganhassem a eleição na Alemanha. Sem a crise de 29, a gente fala que não teria tido Hitler. Por quê? A crise de 29 quebrou a Alemanha de tal forma que os nazistas conseguiram aumentar de popularidade e serem eleitos. Hitler vira chanceler, arma umas tretas para se tornar um ditador. Eu comentei com vocês que ele consegue abolir a Constituição da Alemanha em prol dele, ou seja, então se torna, ele manda, todo mundo obedece. Enquanto Mussolini vira Duce, o Hitler vira que é um termo que significa imperador, basicamente. Claro que eu vou retomar depois na aula sobre a Segunda Guerra. Alguma dúvida, gente? Não. Não, professor. Tá tranquilo? Não. Como não tem muito tempo, só para situar vocês. Eu não vou perguntar muito sobre cada país, não. Não devo fazer isso, não. Até porque, como eu falei, Portugal e Espanha não é coisa importante. O que eu devo perguntar? Gosto dessa pergunta assim. Misturando um pouco elementos do fascismo com os países. Principalmente Itália e Alemanha. Então, se forem estudar, pega com prazer Itália e Alemanha, pega com gosto. Mais um pouco eu passo para botar em alemão na prova. Caraca. Vou fazer isso, botar em alemão na prova, uma boa ideia. Tá de Não. sacanagem, professor. Oi? Não faça isso. Por que não? Por que não? Não. A gente vai ter que usar o Google Tradutor na aula, professor. Essa que é graça, que divertido. Tô brincando.